Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, rádio ouvinte. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna de hoje, dia 11 de maio. E, como sempre, fazemos tirada do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a mensagem intitulada Nos Padrões de Jesus. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas, capazes de aprisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. A lucidez é muito grande, não é? De Emmanuel, as mensagens deles, de interpretação desses trechos do Novo Testamento, essas interpretações são fantásticas, né? Então é preciso que a gente... Claro que vivemos em sociedade e não podemos assumir uma posição de eremita e estar isolado de tudo, mas não podemos jamais nos esquecer de que é importantíssimo a nossa renovação conforme o que nos preceitua Jesus através do Evangelho. Então, acompanhar
o modismo e tal. Isso é uma coisa que, digamos assim, é inerente a cada um, não é? E alguns até exageram nisso, porque fazem excesso, têm isso como um propósito maior. Mas, além disso, e sobretudo, temos que buscar uma compreensão dos ensinamentos de Jesus, que nos faz uma proposta de vida, que nos conduz a um estado íntimo de libertação, não é? Sem que nos tornemos escravos nem das nossas paixões, nem do verniz da sociedade, nem dos apelos da mídia. Bem, é uma alegria muito grande. Hoje nós temos aqui como convidado o nosso querido Milton Ramos, e ele nos traz o tema Conhece a Ti Mesmo, que é algo já tão antigo, não é, Milton? Mas que a doutrina espírita traz para nós essa proposta, essa sugestão de uma forma lúcida, para que nós possamos, assim, nos conhecendo e tendo referências maiores como modelo, a gente se transformar, mudar o nosso interior conforme o que nos propõe aqui a mensagem de hoje, né? Tem algo a ver com o tema. Nosso boa noite ao Márcio Eduardo, boa noite ao nosso querido Milton. E, Milton, com certeza você tem muita coisa a falar sobre o tema, Milton. Alô, Milton? Ok, meus amigos, é uma satisfação muito enorme, né? A gente estar aqui com vocês. Já estava até com saudades dessa conversa fraterna, essa conversa amistosa, amigável com o Leone. Mas o Leone tem razão quando ele faz a abordagem dele fundamentada nessa mensagem recebida de Emmanuel. Mas parece-me que a proposta de nós conversarmos hoje é justamente sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Quando nós nos lembramos, vemos essa frase conhece a ti mesmo, nós nos reportamos ao início disso tudo. Por que ficou tão famosa essa frase do conhece a ti mesmo? Na realidade, é uma frase que ficou famosa a partir de Sócrates, né? Conta a história que Sócrates, na época dos antigos filósofos gregos, ele tinha uma preocupação muito grande em entender a questão da vida, porque era que as pessoas tinham nascido, e uma série de questionamentos filosóficos a respeito do comportamento das pessoas. E uma certa vez ele resolveu ir procurar o chamado oráculo de Delfos, na ilha de Delfos, para obter resposta. Aqui vale fazer um pequeno parêntese, né? É que o oráculo funcionava como um local, uma gruta, onde as pessoas faziam pergunta aos deuses e os deuses respondiam. E tinha um intérprete que justamente chamavam de pitonisa, que era uma espécie de uma sacerdotisa. Então as pessoas, quando queriam saber informações a respeito da vida, iam até a este oráculo, faziam as perguntas e os deuses respondiam. E uma certa vez Sócrates resolveu ir até lá, o oráculo da ilha de Delfos, para poder também ter resposta a esses questionamentos que o atormentavam tanto. E quando ele chegou na porta, na entrada do oráculo de Delfos, que era uma espécie de uma gruta, ele viu escrito em cima na gruta justamente essa frase: conhece-te a ti mesmo. Sócrates então ficou muito impressionado com aquelas palavras, pois elas diziam que era necessário primeiro se autoconhecer para depois conhecer o universo e os deuses. E quem não se autoconhecia
não poderia nunca conhecer os mistérios do universo, pois se desconhecia a si mesmo, quanto mais as mensagens, quanto mais o resto. E aí Sócrates, impressionadíssimo com aquela frase, enquanto esperava a perguntar para os deuses, ele começou a fazer uma série de questionamentos consigo mesmo. E ele passou a entender que ele sabia muita coisa, conhecia muito da vida, mas tinha uma questão maior com ele, é que apesar de cada vez saber mais das coisas, mas ele percebia que faltava muito ainda a aprender. E aí chega a hora de ele ser atendido, e antes dele fazer a pergunta para o oráculo, né, o oráculo vai e dá uma informação para ele, quando diz que Sócrates é o homem mais sábio de toda a Grécia. E ele fica surpreso o porquê daquela informação, né? E o oráculo então complementa a informação dizendo que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia, justamente porque ele tinha consciência de que nada sabia, apesar de ter um conhecimento extraordinário, mas ele tinha consciência disso, de apesar de todo aquele conhecimento, ele ainda estava em busca, ele precisava descobrir cada vez mais. Sócrates sai dali e começa a se questionar por que ele era sábio, e ele percebeu que era justamente por causa daquela questão que estava na entrada do oráculo: conhece-te a ti mesmo. E ele percebeu que esse nível de consciência que ele tinha, de que ele não sabia nada da vida, estava ali relacionado com um conhecimento próprio de si. Ele começou a observar então o comportamento dos grandes sábios da época, dos grandes estudiosos, e percebeu que aqueles estudiosos, aqueles sábios, o que eles conheciam era um conhecimento obtido de fora, ou seja, através dos livros, através das apostilhas, através da própria vida. Então essas pessoas aprenderam com isso, mas não sabiam nada sobre si mesmo. Então aquele conhecimento para Sócrates era um conhecimento falso, porque no primeiro momento as pessoas mostravam suas fraquezas. Tinham muito conhecimento, mas quando botavam uma casca de banana, as pessoas escorregavam e aí demonstravam justamente a sua fraqueza, porque eles não tinham uma base sólida, eles não sabiam quem realmente eles eram. A partir daí, Sócrates começa a introduzir um método, e aí ele chega junto, em especial, aos jovens, e começa então a levá-los a identificar-se e também a perceber inicialmente que eles pouco ou quase nada sabiam da vida. E quando esses jovens chegavam a esse nível de conhecimento, aí então Sócrates aplicava o seu método, que passou a ser chamado de maêutica, né? Que era justamente provocar estas pessoas para que elas colocassem para fora um conhecimento que, segundo Sócrates, já estavam com ele mesmo. Então ele fazia perguntas muito instigantes, e a partir daí as pessoas iam se descobrindo e iam justamente aprendendo justamente com a vida. Esse método ficou famoso, né? E aí a razão maior de hoje nós temos essa frase que é o tema da nossa conversa de hoje, do conhece-te a ti mesmo, ou seja, segundo essa observação feita por Sócrates, para poder entendermos o que é a vida, há uma necessidade de nós estarmos em busca de nós mesmos, de nos defrontarmos com a realidade que aí está e aprendermos com ela. Defrontando-se com ela, a gente começa a aprender. Eu estava ouvindo viu, Leone, você falando sobre a mensagem de Emmanuel, né? Muito bonita, por sinal, e eu me recordando e que você também falou do Cristo, né? Da questão crística, né? De seguir os ensinamentos do Cristo. E eu me recordo que nessa ideia de conhece-te a ti mesmo e partir para algo novo a partir de si mesmo,
tem um exemplo que, na minha ótica, é extraordinário, talvez ímpar, na história da humanidade, que é o exemplo de Paulo de Tarso, quando ele dizia: eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo, mas já não sou eu quem vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Ou seja, porque a cada dia Paulo de Tarso se esforçava para abandonar aqueles hábitos arraigados que ele já possuía, ou seja, era o conhecimento de si. Ele tomava conhecimento daquelas questões menores, hábitos arraigados, não muito bons que ele possuía, conhecia a si mesmo. E aí ele partia para abandonar esses hábitos e assumia novos comportamentos, porque primeiro conheceu-se, e aí os novos comportamentos. Então, quando assumia novos comportamentos, ele renascia para uma nova vida. Só que essa nova vida era conforme os ensinamentos do seu mestre, que era Jesus. E aí o seu comportamento já expressava as lições do mestre Jesus. Ou seja, é uma figura ímpar, né, Leone? É uma figura extraordinária, que, na minha ótica de ver a situação, ele exemplificava com muita propriedade a questão do conhece a ti mesmo. Ele se defrontava consigo mesmo e, a partir daí, partia para uma modificação de comportamento para continuar a sua jornada evolutiva, a sua caminhada. Muito bem. Então, a gente, como a gente não se conhece, né, não nos conhecemos, e acredito que isso não acontecerá tão já, não é, Milton? Porque acho que vai demorar, pode ser. Para a gente conhecer-se a si mesmo é uma tarefa gigantesca, não é? E que requer muito tempo, muita maturidade e muita transformação, porque isso não acontece só através do intelecto, mas é de substituição. Isso aqui você se reportou do homem antigo, com a postura antiga, viciosa, não é? Por um outro renovado, com novos hábitos, com nova conduta em relação a si próprio e em relação à vida. Então, isso é um processo muito lento, muito vagaroso, não é? No entanto, a gente tem uma referência maior, um modelo, que eu acho que isso é importantíssimo, que é Jesus, não é? Porque não basta a gente querer se conhecer, mas é preciso que a gente tenha referências, até para que esse conhecimento nosso acerca de si próprio, a gente possa avaliar, não é? E a gente tendo essa proposta que o Evangelho nos traz e que a doutrina espírita clareia tanto as ideias, né, com relação a isso, e nos sugere esse homem novo. Você lembra daquela mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que faz referência ao homem de bem. O homem, né? De bem, é verdade. Não me lembro exatamente o capítulo, mas aquilo dali é para nós uma referência, né? Digamos, propósitos, objetivos que nós devemos tê-los como meta a serem alcançadas. Então, o conhecimento de Jesus, conhecimento dele enquanto homem, vivendo as suas relações, né, interpessoais com todas as pessoas com quem ele se encontrou, isso por si só já é para nós um grande referencial, né, talvez o maior, e isso assessorado pelos ensinamentos que ele nos deixou, né, que ele nos legou. Mas, Milton, afinal, quem é o autor dessa frase, conhece-te a ti mesmo? Porque isso foi encontrado no oráculo de Delfos, não é?
E o Sócrates digamos, quem deu visibilidade a ela, dúvida, né? Sem dúvida. Mas quem terá escrito, de quem primeiro propôs essa ideia maravilhosa? É uma grande incógnita, viu, meu amigo? Eu não sei se você tem essa informação, Não, mas pelo não menos tenho. eu tive a curiosidade de pesquisá-la. Sim. Mas eu não encontrei. Simplesmente no material em que nós andamos pesquisando, andamos lendo, Sim. diz apenas que está colocado na entrada do oráculo de Delfos essa frase Sim. extraordinária, né? E que nos leva justamente a tantas reflexões como levou a nossa figura extraordinária, que é o Sócrates. Mas realmente não sabemos, não. A história fica devendo para nós essa informação. Pois é, deve ter sido um espírito assim já muito maduro, É verdade. né? Para fazer em tão poucas palavras, né? Fazer uma proposta tão assertiva quanto essa. O interessante que eu vejo também é porque a frase em si, conhece-te a ti mesmo, ela não diz muita coisa. Ela deixa a margem para que as pessoas passem para uma interpretação, para uma reflexão, né? Conhece a ti mesmo. A gente não sabe se é uma afirmativa realmente, está afirmando conhece a ti mesmo, tá certo? Ou se é uma orientação para que as pessoas conheçam-se a si mesmo. Ela está lá. Aí as pessoas fazem o uso dela, da qual lhe aprovê. E aí dá justamente a sua interpretação, né? Na nossa, nós passamos a entender que, conhecendo a nós mesmos, nós tomaríamos ciência do que a nossa alma racional, nós que somos um espírito, né? Seria um fator decisivo para que nós pudéssemos caminhar de uma forma mais organizada. Porque sem conhecer a nós mesmos, se nós sabermos quem realmente somos, quem são os nossos percalços, as nossas virtudes, os nossos defeitos, né? Quando é que nós ficamos com raiva? Quando é que nós não conseguimos aguentar que alguém pise nos nossos calos? Quando é que passamos por toda essa experiência e como é que nós reagimos? Nós não temos consciência, não temos a condição de, a partir daí, partir para um programa organizado de transformação. Então, só vivenciando isso, né, conhecendo a si mesmo, é que nós teremos condições de dar o salto, de fazer algo para que, a partir daí, nós dessemos justamente o salto de qualidade. De certa forma, como você fez alusão ao homem de bem, né, estas coisas estão colocadas porque nós observamos que lá no comecinho, quando nós fomos criados pelo Pai, simples, ignorante, no sentido que simples, sem conhecimento, como apregoa o Espiritismo, né? Foi-nos dado também conosco, quando atingimos a idade da razão, aquela condição de ser ou não ser, fazer ou não fazer, ir ou não ir, que nós chamamos de livre-arbítrio. E acontece que nessa nossa caminhada, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, muitas das vezes, de formas equivocadas. E como agimos de formas equivocadas, nós também, de certa forma, acumulamos conosco mesmo uma série de defeitos, uma série de coisas menores, uma série de questões que elas precisam serem reparadas, que elas precisam serem equacionadas, para que a partir daí nós possamos caminhar de uma forma mais organizada em direção à nossa destinação, que é divina, né? Em direção à luz, né? Então é preciso que a gente tenha consciência disso, para que a partir daí a gente comece a fazer algo em benefício próprio, né, Leone? É verdade. É uma descoberta, digamos assim, que é fruto de um trabalho, não é? De uma construção, da busca de luz, de uma vivência, né? De uma iluminação interior. E é um trabalho de persistência, não é, Milton? De sem construção, dúvida, sem né? dúvida.
Mas no livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Veja só como Kardec vai assim no cerne da questão, não é? E Santo Agostinho é quem nos traz uma resposta, uma mensagem aqui muito lúcida, faz referência ao conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, não satisfeito, ele ainda insistiu. Compreendemos toda a natureza dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Aí essa resposta é dada por Santo Agostinho, não é? Sem dúvida, né? Ele praticamente repete, né? O que está escrito lá na entrada do oráculo de Delfos, né? É muito interessante. Mas, Milton, e esse como é que a gente então pode se aprofundar mais nessa questão? Como a gente pode se conhecer a si mesmo? Porque nós podemos buscar, conforme você mencionou, essas virtudes das quais nós algumas a gente já possui, né? E as nossas imperfeições, que são muitas. Então a gente tem que se observar, ver como se comporta, como se conduz diante dos fatos da vida, das diversas circunstâncias, não é? Mas esse conhecimento ainda não é um conhecimento superficial. Às vezes, sabe o que me ocorre, Milton? Um pensamento. Eu fico fazendo a seguinte reflexão. Eu não sei se procede essa minha reflexão. Que nós fomos criados simples e ignorantes, não é? A gente vem de uma origem onde a nossa condição evolutiva era a mais básica possível, né? Então a gente não tinha a linguagem como recurso de comunicação. Eu acredito até que o pensar ele foi surgindo aos poucos, né? Vagar a vagar, na medida em que a gente ia evoluindo, a espiritualidade sob a égide de Jesus, dessa parte da humanidade que habita essa atmosfera psíquica, né, do planeta Terra. Então isso foi sendo desenvolvido, foi sendo construído, né, lentamente. Então a gente começou a formar maneiras de comunicação, e até chegar hoje, onde a gente já utiliza o pensamento, né, de uma forma mais ágil, se comunica através da escrita, utiliza a voz como um outro recurso, utiliza os gestos, as mãos, as expressões corporais, né, o olhar que a gente consegue muito falar com ele, né? Então a gente está se aperfeiçoando e a gente vai caminhar ainda para outros estágios evolutivos em que esses recursos que a gente utiliza hoje com certeza se tornarão obsoletos. Mas uma coisa que a gente não consegue, Milton, ainda é verbalizar o que de fato a gente sente, o que de fato passa na nossa mente, no nosso mundo mental, né? A gente nem conhece exatamente o nosso próprio e muito menos o do outro. Então, existem quantos mundos?
tantos quantos somos os espíritos, né? Alguns bilhões, né? Como nos dizem os espíritos benfeitores, cerca de 30 bilhões de espíritos que habitam essa atmosfera psíquica da Terra, entre encarnados e desencarnados. Então, pelo menos aqui existem cerca de 30 bilhões de mundos, cada um de nós com uma cabeça diferente, com uma compreensão diferente. Eu não sei o que passa na sua cabeça, o que você pensa, como você vê as coisas, né? E por mais que você fale e tente verbalizar isso, tente exprimir isso, jamais a gente vai conseguir mergulhar e sentir efetivamente. Só você que sente. E as palavras não traduzem isso, né? Então, essa essência aí, nossa, eu não sei se eu estou fazendo muito complexo, é que a gente ainda está longe de nós mesmos nos conhecermos, né? Até esse mundo íntimo nosso, a gente ainda, pelo menos acontece comigo, estou muito longe de compreender essa essência que é uma essência divina, né? É verdade. É a nossa caminhada, né, Léo? Eu tenho a impressão que só noutros estágios evolutivos, né? Sem dúvida. É que a gente vai poder ter um discernimento maior, inteligência, né? E sentimentos maior para a percepção disso tudo. Quem foi que disse? Jacques Lacan, quem falou. Ele disse até pretensiosamente, ele disse: a gente sabe o que diz, que a gente nem sabe, nem quase sempre sabe, né? Mas ele disse: a gente sabe o que diz, mas não sabe o que o outro escuta, né? Verdade. Não sabe o que o outro escuta. A gente está falando uma coisa e o nosso interlocutor pode estar entendendo outra de forma tão diferente, né? Aí eu me reporto aos ensinamentos de Jesus, quando Jesus dizia, por exemplo: amai o próximo como a si mesmo. Então, é uma frase, digamos assim, de facílima compreensão. Mas, na essência, o que é isso? A gente ainda não conhece. E muito menos vivencia. Porque quando a gente conhecer, a gente nós estaremos aptos a vivenciar isso, né? Porque vai ser a vivência que vai nos proporcionar conhecê-la na sua essência, né? Sem dúvida, Leandro. Você fala na questão, tudo que você diz aí, creio eu que resume-se justamente na questão de discutir a nossa própria evolução, a nossa própria caminhada. Porque no atual momento em que nós estamos vivendo, nós estamos, de certa forma, fixados nessa nossa existência e com todas as condições que nós possuímos aqui para começar a caminhar. Então, só podemos fazer alguma coisa dentro desse pequeno universo que somos nós. Dentro desse pequeno universo que somos nós. O Alírio Cerqueira Cunha, um psicólogo, né, muito conhecido no meio espírita, ele é espírita, né? Ele fala nessa nossa caminhada em 3 estágios que nós temos quando caminhamos em direção à luz, já que a nossa destinação é divina. E ele fala, no princípio, numa chamada consciência de sono, ou seja, aquela consciência em que nós estamos ainda praticamente adormecidos para a nossa própria realidade. Então, nós vivemos quase que de forma instintiva, em que os sentidos, em que os órgãos de sentidos é que praticamente quem rege o nosso próprio comportamento. Nós somos seres praticamente instintivos. E aí começa justamente a nossa caminhada. Quando eu li esse material, sabe, quando eu vi essa colocação do Alírio, a princípio, eu achei interessante porque ele diz que ainda no atual estágio que a humanidade se encontra,
muita gente ainda está nessa chamada consciência de sono, onde o que vale nessa fase ainda são os prazeres da vida, aquilo que sensibiliza os órgãos do sentido, os nossos órgãos dos sentidos, tá certo? E que pouco a pouco, a depender da vontade de cada um, as pessoas vão começando a sair desse estágio para atingir um segundo estágio que eles chamam de consciência desperta. Então, na consciência desperta, as pessoas já têm um nível de consciência do bem, já conseguem olhar para as questões mais para frente com uma visão mais altruísta, onde é muito mais importante fazer pelo outro do que fazer por si mesmo. Veja que já é uma mudança muito grande de entendimento da sua própria condição. E ele coloca o último estágio, porque aí vai muitas e muitas encarnações, é quando ele fala da chamada consciência cósmica. Aí sim, na consciência cósmica, o indivíduo praticamente já chegou lá. Ou seja, é o horizonte da qual nós estamos olhando para um dia nós conseguimos chegar lá. Então tudo isso é uma caminhada. Creio que no atual momento que nós estamos vivenciando, nós temos ainda dificuldades de entender como nós estamos agora, conhecendo a nós mesmos. Vejo também que para poder conhecer a nós mesmos, nós não podemos, eu vejo duas coisas aí colocadas. Nós não podemos, primeiro, praticamente depender de alguém que seja o nosso, vamos dizer assim, o nosso mentor, alguém que justamente faça por nós, porque a caminhada é única e a caminhada é individual. Só eu é que posso fazer a minha própria caminhada evolutiva, só eu é que posso fazer a entender a mim mesmo. Outras pessoas podem ter laivos de conhecimento do que eu sou, mas entender a mim mesmo, meu íntimo, só eu mesmo, sem sombra de dúvida. Os outros podem ter uma ideia, mas conhecer a mim mesmo, só eu mesmo. A outra questão que eu observo também é que nesta condição de conhecermos a nós mesmos, nós temos que nos jogarmos na vida. Não dá para o indivíduo ser, vamos dizer assim, um eremita, se isolar do mundo como uma forma de lá ter uma iluminação. Que isso não vai acontecer. Pode até ter alguns laivos de iluminação, mas não é esse caminho, porque o indivíduo está aqui para vivenciar as situações do mundo da qual ele faz parte. Então aqui ele vai ter que se chocar, ele vai ter que vivenciar, as relações vai ter que viver. Né, claro, crescer, está né? aqui para isso, para conviver uns com os outros, nesta relação, nesse grande caldeirão. É aqui onde nós vamos exercitarmos para um dia, quando chegar mais para lá, próximo da consciência, depois do despertar, próximo da consciência cósmica, nós realmente colocarmos em prática o amai-vos uns aos outros que o Cristo nos ensinou. Porque Ele colocou isso, na minha ordem, como sementes, para que nós comecemos a acordar que existe uma outra realidade e que nós precisamos resolver as nossas questões interpessoais, porque afinal de contas a nossa caminhada também depende muito do outro, porque ninguém caminha sozinho. Nós caminhamos sim, fazer a caminhada individual, mas existe um coletivo nisso tudo. Então por isso que é preciso que nós estejamos dentro do meio ambiente da qual nós fazemos parte, para que a partir daí nós possamos aprender a conviver com as situações. Nós só vamos aprender a lidar com o que você leu aí, Leon, da questão 919, da questão do egoísmo, da questão da vaidade, da questão dessas coisas todas colocadas aí, se nós enfrentarmos, se nós convivermos com isso. E é o outro que vai dar também essa condição para que nós possamos começar a conviver, começar a trabalhar em função disso, para que, aprendendo a resolver essas questões, a gente consiga
se conhecer a si próprio e a partir daí partir para um outro estágio de entendimento, como foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, né? Mas, Milton, nos reportando aqui a questão 919, que a gente fez referência a ela, mas não explorou, não é assim? Então o nosso querido ouvinte deve estar curioso para saber. Então a gente pede que você veja lá, né, viu, ouvinte, que você veja lá no Livro dos Espíritos a questão 919 e questões as que antecedem, né, a ela, porque você vai poder beber na fonte os ensinamentos de Santo Agostinho. Mas ele recomenda aqui, basicamente, que ao final do dia a gente faça uma reflexão, né? É verdade. Observe a nossa conduta durante o dia, nas mais diversas situações, como nós agimos e procuremos observar onde a gente acertou e onde a gente errou, para buscar, então, novas condutas, né? A partir daí, nova forma de proceder a partir daí. É muito, muito legal, muito, muito útil. É justamente, sabe, Leone, nessa parte que você fala do Santo Agostinho, de que nós devemos avaliar, levantar o que foi que nós fizemos durante o dia, para avaliarmos onde erramos e onde acertamos, para a partir daí tomarmos uma posição de transformação, de mudança, que nós entramos, sabe, numa outra palavrinha que é muito conhecida dentro do meio espírita em especial, mas que na minha ótica ainda, poucas pessoas ainda se propõem a fazê-la realmente com vontade, procurar fazer, que é a chamada reforma íntima. O que Santo Agostinho coloca, ele põe isso aí para que as pessoas passem a partir daí para fazer a sua própria transformação, a sua própria reforma íntima. Eu antes de vir para cá, eu tive a curiosidade, até mesmo por interesse pessoal, de entender um pouco mais sobre essa questão da mudança a partir do conhecimento de si mesmo. Porque no momento em que eu sigo o ensinamento de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho Espírito, que ele me diz que eu devo, ao final de um dia, fazer uma avaliação de como eu passei, a partir daí eu tenho que tomar uma posição, não é para avaliar e parar por ali. Tem que avaliar e tomar uma posição. E essa posição, essa caminhada, é mudar-se a si mesmo, que é o que nós chamamos de reforma íntima. Por causa disso, eu estive, antes de vir para cá, olhando um livro, sabe, Leone, que eu acho extraordinário, sabe? É um livro de Hermance Dufour, chamado A Reforma Íntima Sem Martírio, que ela dá umas dicas assim, sabe, que eu diria assim, umas dicas muito, muito práticas, sabe? Porque no nosso nível evolutivo ainda, a gente está precisando muito de coisas práticas, de como fazer, sabe? E ela fala de reforma íntima sem martírio, dizendo, por exemplo, dando a definição do que seja reforma íntima. Ela nos diz: reformar é dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Está vendo como a coisa é complexa, né? Como a coisa é complexa? Ou seja, existe muita coisa no nosso próprio comportamento cujas raízes nós desconhecemos no atual momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque elas estão lá no pretérito que nós temos, num passado que nós temos. As raízes estão lá. Então talvez nós tenhamos dificuldade de lidar com isso porque não sabemos onde é que ela está. E a outra coisa também que ela coloca da questão da mudança é porque também nós não temos motivação para mudar. Quando eu li isso, eu comecei a observar, digo, nossa mãe, parece-me que nós, generalizando, né, nós somos muito reativos e poucos proativos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós só fazemos as coisas quando somos provocados. Ou seja,
Aconteceu um pepino, nós tivemos um problema na nossa vida, a gente vai lá e resolve. Ou seja, é apenas reação. Quando o Santo Agostinho propõe, a ação de transformação. E eu acho que é esse olhar que nós todos precisamos entender, aprimorar e colocar em prática. É o olhar de você ser proativo, de fazer as coisas acontecerem. Como disse Santo Agostinho, avaliarmos, levantarmos o que nós fizemos e a partir daí criar coragem suficiente para encarar a mudança. Diz, olha gente, eu avaliei que ao final do dia eu fui grosseiro com fulano, não sei o que, cometi tal e tal situação. Então, a partir daquele momento, colocar conscientemente que não mais agirá dessa forma. Mesmo que a postura do outro da qual você está lidando exija uma reação dessa. Mas aí, como você já avaliou, você já está em processo de mudança consciente, você já não vai mais reagir conforme você reagiria anteriormente. Vejo que o problema está justamente aí, a dificuldade está justamente aí, sabe, Leone? Porque como nós somos proativos, geralmente nós reagimos com o material que nós temos na nossa cabeça, no nosso cérebro, dentro de nós. E dentro de nós está tudo aquilo que somos hoje, como também tudo aquilo que tivemos no passado, com os nossos erros. Reagimos assim porque no passado nós reagíamos assim. Por que eu fui grosseiro agora? Alguém me atendeu mal, aí eu grosseiramente, como diz, né, devolvi na mesma moeda, né? Por que eu devolvi na minha moeda? Porque dentro de mim está inculcado esse tipo de comportamento. Está enraizado. Está enraizado. Cristalizado. Cristalizado, como diz a irmã, muitas vezes por questões que nós não conhecemos, porque as raízes estão lá para dentro. A gente vem cultivando isso. Muito embora, não é, Milton? A gente não deve se condenar por conta disso, né? Sem dúvida. Porque Deus nos criou mesmo simples e ignorantes. E as circunstâncias da vida nos fizeram, até pela nossa ignorância, percorrer determinados caminhos pela própria sobrevivência, subsistência, né? E contrair, digamos assim, determinados hábitos que depois nós alimentamos, né? Depois nós estimulamos isso em nós e criou essa dificuldade que a gente tem hoje de removê-los, né? É por isso, Milton, que Jesus deu aquela orientação a nós, a orientação da oração e da vigilância, né? A gente está atento, não é, Milton, para o nosso comportamento, as nossas reações ante as circunstâncias. Porque tem pessoas, Milton, que se comportam conforme o comportamento do outro, né? Então, se o outro age grosseiramente, então o indivíduo se sente ou com o direito ou automaticamente também ele reage de uma forma grosseira. Então, a gente tem que estar atento para não se conduzir nessas circunstâncias conforme a condução do outro, mas conforme os nossos valores, né, os nossos princípios, né? Essa questão. E a gente ter, digamos assim, a força necessária para isso, não é, Milton? A determinação. Estar atento, ter um equilíbrio emocional, coisa que a gente não faz muita referência aí. A busca desse equilíbrio, de estar essa vigilância, e estar com esse equilíbrio na nossa forma de agir, né? Eu acho isso assim muito legal e muito importante para a nossa condição, a nossa forma de atuar ante as diversas circunstâncias. Aquela recomendação de contar até 10. Roberto Carlos tem uma música que fala nisso, né?
Se precisar, conte outra vez, né? Até 10, até 100, para que a gente não entre no clima do outro, né? Que, na verdade, não é o do outro, é o nosso também. Porque se a gente não tivesse no nosso íntimo esse tipo de comportamento, a gente não faria isso, né? Nós seríamos naturalmente mansos, né? Como Cristo foi, né? Naturalmente manso, né? O manso não perde o seu equilíbrio, né, meu amigo? O manso não perde o seu equilíbrio em hipótese alguma. O pacificador, né? Como Jesus falava. Né? É um grande exemplo para nós, que é o nosso guia, nosso modelo, né? A gente se referindo aqui ao conhece-te a ti mesmo, então a gente tem que ter Jesus como um modelo. Então Jesus, nas mais diversas circunstâncias, né, que seriam dificílimas para nós, ele manteve o equilíbrio, né, o amor por aqueles que estavam equivocados, né, e não sabia que ia ser traído por Judas, mas ele não removeu Judas ali da convivência com eles, não é? Não excluiu nem fisicamente, nem nas ações ele excluiu Judas, né, no seu coração. Pedro, que me negou 3 vezes, né? É à toa que Jesus os é o nosso outros modelo, apóstolos, né? Todos que naquela dificuldade toda se evadiram, né? E Jesus na última hora ele falou: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, né? Veja só a nossa ignorância quanto como é, né? Veja que lucidez, né? Que equilíbrio emocional. Isso é fruto de uma construção, não é, Pedro? Desculpe, não, Pedro, Simão Pedro, não é meu amigo Milton. Jesus, sabe, é fantástico, né? Tem o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a afabilidade e a doçura, né? Aí tem um trechozinho que fala o seguinte, veja, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os seus semelhantes. Olha que coisa fantástica, né? Está lá, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade, doçura. É realmente o nosso modelo, o nosso guia, né? Ô Milton, eu estou intervindo muito na sua fala, você me perdoe. Tudo bem, mas está sendo ótimo. Mas a gente tem essa mensagem do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que Kardec traduz aqui a miúde, né, qual seria, ou melhor, qual é o propósito que nós devemos buscar, né, em termos de construção íntima. Ela é muito grande, muito mais, não dá talvez para a gente ler, mas depois, se sobrar um tempinho, a gente poderia destacar aqui alguns pontos, né? Hoje nós perdemos um tempinho no horário inicial do programa por conta do trânsito aqui. Eu não sei o que aconteceu, né? Você veio por um lado e pegou o trânsito horrível, eu vim por outro também, então atrasamos um pouco. Mas nós temos, diante o adiantado da hora, nós temos algumas questões aqui de alguns amigos ouvintes nossos que a gente poderia tentar resolver, discutir com eles aqui o que eles levantam. Vamos fazer isso? Vamos sim. Ver se a gente consegue. O Lourdes de Maceió. Boa noite, Lourdes. A Lourdes diz o seguinte: olha, sou casada há 40 anos, muitos falam que o tempo é necessário para conhecer o outro, não concordo, sou feliz, casada, mas pouco conheço do meu companheiro. Como conhecer a si mesmo? Posso repetir a pergunta? Claro. Olha, sou casada há 40 anos. Muitos falam
que o tempo é necessário para conhecer o outro. Não concordo, sou feliz, casada, mas pouco conheço do meu companheiro. Como conhecer a si mesmo? É interessante a pergunta dela, né? É. Eu acho interessante também quando ela coloca uma variável que é muito importante aí, que é a questão do tempo. Ela disse que está há 42 anos de casada, né? E ainda não conhece pouco do companheiro, o que é normal, né? Afinal de contas, nós somos duas individualidades. Nós nos juntamos e vamos aprender a conviver com o outro, aprender a conviver com a diferença do outro. Veja que interessante, porque conviver com aquilo que nós nos afinizamos é ótimo, porque isso nós percebemos logo no princípio das relações. A gente vai no namoro tal, aí chega as afinidades. Agora, posteriormente, é que vem justamente as diferenças que cada um possui e que elas começam justamente a aparecer. Aí ela fala, realmente o tempo é um fator primordial para que comece eu não diria nem conhecer, mas a conviver com essas diferenças de um tem para o outro. Porque na realidade, a questão de conhecer o outro é meio complicado, porque nós só podemos conhecer mesmo a nós mesmos. Nós temos que conhecer a nós mesmos para, conhecendo a nós, sabermos tratar melhor com o outro. Essa é que é a questão. Porque quando nós somos, segundo aquela frase que eu coloquei do Cristo, né, da questão da benevolência, da mansuetude, quando nós aprendemos a sermos assim, tá certo? E já temos essa condição de agir de uma forma mais, eu diria, mais equilibrada nas diversas situações, aí nós temos condições melhor de lidar com a diferença do outro. Porque enquanto isso não for bem compreendido, aí fica a questão dos choques. Porque não vai haver compreensão de um para o outro. Então, haverá sempre os choques. É a questão das reformas, que eu estou dizendo, as reformas íntimas de cada um. É preciso verificar que o conhecimento, de certa forma, é individual. Nós podemos conhecer, eu diria assim, um bom material do outro, mas não conhecemos tudo do outro, porque só o outro é que conhece a si próprio, como nós mesmos que temos uma condição. O outro ainda está se descobrindo também, né? Ele está se descobrindo. Nós estamos nos descobrindo, porque na realidade eu fico observando o seguinte, é que nós estamos nos descobrindo para poder aprender a conviver melhor com o outro. Esse aqui é o gancho. Estamos nos descobrindo, sabemos como lidamos com raiva, como lidamos com cara feia, como lidamos com mal-estar, como lidamos com as perdas, como lidamos com incompreensão. Isso é questão nossa, como é que eu me comporto? É o meu equilíbrio que está entrando em jogo. Para a partir daí, quando eu aprender essas questões aí, eu sei lidar melhor com o outro. O amai-vos uns aos outros, na minha ótica, passa por aí. Claro. Porque quando nós sabemos disso, nós somos capazes de compreender a problemática que o outro está vivenciando. E aí nós não atiraremos pedras como normalmente nós atiraríamos se nós não conhecêssemos essas questões nossas, não deles, mas nossas. É isso aí, Milton. Então, a nossa amiga Lourdes deu mais ou menos para entender a proposta. É um trabalho de boa vontade, é como o Milton disse, a gente tem pontos nas nossas relações que são comuns a nós nas nossas afinidades, né? E tem outros que são divergentes. Diferenças. É normal, né? Porque são duas individualidades, é normal. Né? Então a sabedoria está em a gente potencializar esses pontos em que a gente converge, que a gente se afina, e os outros pontos aí a gente vai procurando compreender o outro, vai abrindo mão de alguma coisa, né?
vai conversando, é muito importante o diálogo, né? O entendimento, o amadurecimento, para que haja um crescimento simultâneo, não é, mútuo. E assim a gente vai aprendendo e vai exercitando o amor, não é, Milton? Claro. Porque, olha, eu gosto de dizer o seguinte, eu inverto o que os nossos amigos espirituais nos dizem. Eu costumo dizer o seguinte, que quem é amado muda para melhor. E quem ama muda muito mais, né? Porque a recomendação, a orientação é que a gente ame sem expectativa, né? O amor, a doação, sem esperar uma recompensa. Então a gente não chegou ainda nesse estágio, mas que nós nos esforcemos em amar o outro, em compreender, em ver no outro as qualidades das quais ele já é dotado, né? Já é possuidor, né? E até estimular nele o desabrochar de outras qualidades, né? De estimular, de promover os meios para que ele também cresça, né? Há um detalhe aí, sabe, o que eu estava me recordando agora, sabe, nessa conversa nossa, sabe? Que é o seguinte, é o que normalmente nós vemos por aí, quando nós trabalhamos com a questão das diferenças, é que muitas das vezes as pessoas se adaptam à situação do outro, ou se acomodam à situação, quando na realidade o que nós estamos propondo, estamos colocando que é difícil porque é um aprendizado, é a compreensão. É a compreensão do estado do outro. Por quê? Porque eu já consegui entender toda essa questão. Aí você consegue ver melhor. Porque o que nós observamos pela vida fora aí é quando chega a um nível de um certo conflito, aí em prol da tranquilidade há uma adaptação à situação ou acomodação. Não resolveu o problema continua existindo, apenas as pessoas se adaptaram ou se acomodaram às situações, quando na realidade é aí onde está o grande aprendizado, é a compreensão da situação. Porque quando você mesmo consegue compreender, e você com seu poder de argumentação, você consegue fazer com que o outro também passe a entender a situação, aí caminham juntos. Não se adaptam, não se acomodam, mas os dois crescem. Porque o ideal é isso, é que haja crescimento, né? E não acomodação, não limitação. Bom, Lourdes, espero que a gente tenha contribuído para a sua compreensão acerca do tema, e que você continue feliz junto com seu companheiro, né? E construindo esse lar. E essa felicidade de vocês, com certeza, ela reflete nos demais membros da família, e até vai além dessas fronteiras, né? Ela se reflete também nos vizinhos, nos demais parentes, né? Porque o nosso estado interior de satisfação ou de descontentamento, ele se reflete nos outros também. Muito obrigado pela sua participação. Temos um outro ouvinte aqui de Maceió, que é o Almeida. Almeida, ele se identifica aqui como da Igreja Católica. Ele diz aqui, olha, sou católico, muito ainda imperfeito, acho os espíritas muito evoluídos, olha que compromisso, que responsabilidade para a gente, viu, Milton? São simples, humildes, não guardam raiva, perdoam sempre pensando no próximo. Como posso chegar a este grau de maturidade? Como posso conhecer a mim mesmo e chegar à perfeição? Olha, que excelente questionamento aqui do Almeida, né? É muito interessante essa posição, essa questão colocada pelo Almeida, né?
vale frisar que, na realidade, essa questão de espírito evoluído, né? Espírita evoluído, é preciso repensar, né? Porque nós temos ainda espíritas e espíritas, porque há que considerar que as pessoas que são espíritas, elas são oriundas também da sociedade, com todas as suas virtudes e também com seus defeitos. Ou seja, dentro do movimento espírita, todos nós estamos nos trabalhando internamente para justamente domar estas questões menores que a vivência do dia a dia com os demais nós de certa forma absorvemos. Então é uma luta constante. Ô Milton, o Kardec bem viu, o Almeida também e os demais ouvintes. Kardec, ele definiu o verdadeiro espírita não como um ser perfeito, mas ele definiu como sendo assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço em domar as suas más inclinações. Então é isso, Almeida. O verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas virtudes, os seus defeitos e trabalha no sentido de domar as inclinações que habitam em nós, é um grande desafio, que gritam, né, meu amigo? tão forte em nós, né? Então é isso daí. E agora, viu, Almeida, a gente tem uma coisa maravilhosa que deve existir também na sua religião. A gente tem a argumentação espírita, as luzes que o espiritismo traz para nós, né, os princípios básicos da doutrina, são coisas assim que fazem um diferencial muito grande para a gente compreender melhor a vida, de onde viemos, para onde vamos, onde nos encontramos, né? De se conhecer melhor, de não se achar perfeito, não é? De compreender que não é uma postura beata, uma postura externa, que nos transforma, que nos torna melhor, né? Melhores. Então é isso, Almeida, é uma conscientização. E a literatura espírita é vastíssima e muito estimulante, né, para nós, muito. E a gente tem cultiva o hábito claro que não são todos, mas a grande maioria, do estudo, da leitura, de estar em sintonia com essas forças do bem. Isso nos ajuda a estarmos vigilantes, não é? A estarmos cautelosos em relação às nossas atitudes, Almeida. É um trabalho diuturno, é um trabalho permanente, não é? O que às vezes eu fico observando também, sabe, Leone Almeida, que é a questão do olhar, do olhar sobre os evangelhos de Jesus. Porque o espírita, ele vai trabalhar em cima do conteúdo moral daquilo que Jesus nos ensinou. Então, praticamente, as demais coisas, nós lemos também, mas elas passam ao largo. Porque o nosso foco é o ensinamento moral. Talvez seja isso que você, o Almeida, tenha observado e tenha considerado que os espíritas são diferenciados. Mas acontece que esta forma de comportar, essa forma de ser, ela pode ser atingida em qualquer religião, inclusive na Igreja Católica, desde que as pessoas passem a olhar as lições de Jesus por esse outro olhar. Agora, viu, Milton, Sim. me permita um adendo. Concordo com o que você está dizendo. Agora, os princípios básicos da doutrina espírita fazem com que a gente tenha um olhar diferente sobre os ensinos de Jesus, Claro, muito deles, claro, né? perfeito. Então,
sem esses princípios, fica difícil a gente compreender muitos ensinos de Jesus, não é? Ou compreende esse é de uma olhar, de uma forma diferente, não é? Esse é o olhar, sabe? É. Agora, quando ele fala da questão de que somos simples, comportamentos tal, eu me reporto justamente às lições do Evangelho, em especial a questão da caridade. Porque, veja, o espírita, quando ele encara a caridade, ele leva em consideração a questão não do óbolo, do dinheiro, da questão que você dá, mas a caridade é basicamente as relações que nós mantemos uns com os outros, umas relações dignas, umas relações qualitativas, as relações interpessoais. Tanto é que lá na literatura espírita está colocado que a caridade é benevolência para com todos, né? Indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas, que é um grande desafio para nós seguirmos. É o famoso mas é isso. BIP, não é? Benevolência, indulgência e isso. perdão. Aí quando eu digo não, mas isso é praticamente espírita, realmente não é espírita, é uma interpretação do que está colocado lá nos evangelhos de Paulo. Está lá. Paulo, carta aos Coríntios. Ainda que falasse a língua, se não tiver amor, aí vai. Aí quando chega nos versículos posteriores, aí vem justamente as características desse amor ou da caridade colocada por Paulo. Aí diz: o amor é benevolente, é amigável, é isso, é aquilo, não se irrita. Aí vai dizendo justamente as qualidades que, quando nós vamos olhar, chegamos à conclusão que ele está falando de relações entre pessoas, relações interpessoais. Porque se nós tivermos relações boas uns com os outros, se nós formos benignos naturalmente uns com os outros, a caridade material passa a ser uma consequência. Por quê? Porque eu dou uma cesta básica, porque naturalmente eu sou bom, e não porque eu tive vontade de dar. Eu não posso, quando eu sou naturalmente bom, eu não posso passar na rua, ver alguém necessitada, que eu não me comova. Eu me comovo. Por quê? Porque naturalmente nós trabalhamos para isso. Então é por este caminho que talvez, o Almeida tenha visto, que nós possamos entender como pessoas que têm um comportamento diferenciado. Mas isso está nos evangelhos, né? Não é? É isso que está nos evangelhos. Uma outra coisa, não é, Milton? É a compreensão de que quando a gente está fazendo bem ao outro, primeiro de tudo a gente está fazendo a si mesmo, dúvida, né? Às vezes a gente pensa, não, eu vou ajudar ao fulano. Muito bem, está ajudando. Mas antes de ajudar o fulano, você está ajudando a si próprio, não é? É verdade, Não é isso? Almeida, muito obrigado, e obrigado pela sua audiência, e continue aqui conosco, sintonizado e trazendo as suas experiências, os seus valores, porque com certeza vão contribuir muito para os nossos também. Uma boa noite, viu, Almeida? Temos também a participação de Silvano. Silvano é de Recife. Boa noite, Silvano. E o Silvano, ele coloca o seguinte: o que mais nos resta fazer quando sabemos exatamente como devemos agir, quando conhecemos os porquês de nossas aflições, mas mesmo assim permanecemos com um sentimento interior de desconforto e muitas vezes de sofrimento intenso por coisas que dentro da nossa mente, segundo a nossa razão, já estão entendidas e resolvidas de maneira lógica. Muito boa a pergunta do Silvano, viu, Silvano? Muito bem elaborada a sua pergunta. Como devemos agir, né? Aí nós observamos que há uma certa contradição entre o pensar e o sentir, entre o razão e emoção. Podemos ter um conhecimento extraordinário da situação da vida, podemos ser um sábio sobre as questões da vida, mas se isso não descer para o coração, vai ficar aqui em cima. Vai ficar no intelecto. Vai ficar no intelecto.
Nós podemos ser um intelectual extraordinário, mas se você não vivenciou isso, não colocou em prática, não colocou o seu coração, não mudou o seu interior, você não internalizou este conhecimento, vai ficar sempre esse contraste, essa contradição, da qual o nosso amigo Silvano colocou, né? É por isso que nós sempre colocamos que há uma necessidade de aliar o pensar e o sentir, o pensar e o agir. E foi justamente isso que Cristo colocou para todos nós. Não adianta simplesmente você se tornar sua enciclopédia de conhecimento humano, mas se você também não age conforme aquilo que você aprendeu, ficou no solo intelectivo. Há uma necessidade. Nós precisamos vivenciar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Senão vai ficar difícil, né? Vai demorar bastante. Até um dia quando acontecer algo que faça a pessoa centrar-se e entender que realmente aquilo que ele pensa faz realmente sentido. Porque enquanto ele não colocar em prática, parece-nos que não está fazendo sentido para ele. Ô Silvano, a gente lembra aquele ensinamento de Jesus, né? Quando ele diz assim: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, né? É uma lei divina que a própria vida nos auxilia quando a gente está buscando, não é, essa transformação, não é? Inclusive dos nossos sentimentos íntimos, não é? Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente registra no nosso interior como estado de felicidade ou não. Então, se a gente trabalha no sentido do bem, automaticamente nós vamos ser ajudados. É uma lei da vida, né? O Chico costumava dizer, de vez em quando eu repito isso, que nós estamos, não é, Silvano, submetidos a uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Muita coisa que a gente passa agora, no momento, muitas vezes não tem uma relação direta com fatos acontecidos num passado mais próximo nosso, mas às vezes num passado mais remoto e que refletem em nós agora. E quem regula isso é essa lei de ação e ação, de causa e efeito. É o que Jesus dizia, com outras palavras, a cada um segundo as suas obras. E o Chico dizia que nós, particularmente os espíritas, a gente olha muito essa lei de causa e efeito como sendo algo para, digamos, puxar a nossa orelha e nos colocar no caminho certo, no caminho correto. Não é funciona mais no sentido de correção. Mas ele lembra que essa lei funciona também como uma forma de estímulo, não é? De estímulo a nós. Ou, em outras palavras, essa lei funciona também nos favorecendo em muitos aspectos da vida, né? Naturalmente que não nos prendemos aqui às benesses materiais, né? Não é porque eu procure me transformar que Deus vai me dar um carro, como às vezes a gente vê, né? Esse carro foi Deus que me deu. Não é nesse sentido, mas esse estado íntimo de consciência, de serenidade, de estar em paz consigo mesmo, né? É uma consequência das nossas ações, da nossa conduta. E isso pode nos ajudar muito, Silvano, nessas conquistas. Isso passa por uma questão também que é muito importante, que é a chamada educação dos sentimentos, né? Porque a gente aprende para que nós possamos nos educarmos a nível dos sentimentos, porque senão nós continuaremos repetindo, né, esses modelos internalizados em nós, e nós não conseguimos abandonar essas posturas, né? Estarmos atentos, né, e afastar de nós
essas sombras, esses aspectos negativos que às vezes nos assediam, né? A gente está muito atento para afastar isso da gente. Olha, a gente já chegou aqui, aliás, já extrapolamos o horário do nosso programa. Milton, eu vou lhe fazer uma proposta, a gente depois conversar um pouquinho aqui sobre o homem de bem. Você aceita? Certo, claro. Pronto, então fica aqui a proposta. Certo. Olha, o Milton, como a gente já estourou aqui o nosso programa, a gente vai ter que encerrar mesmo, não tem outro jeito. E a gente lhe pede para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem que seja breve, senão o Márcio vai depois puxar as minhas orelhas. Tá certo. Meus amigos, eu estou muito contente por essa conversa de hoje, né? Achei que foi extremamente positiva, né? Deu para aclarar, pelo menos para mim, deu para aclarar um pouco mais esse entendimento do conhecimento de nós mesmos. De certa forma, nós podemos concluir até que no processo de evolução do ser humano é fundamental o desenvolvimento da vontade, pois a partir do estágio, como nós falamos a princípio, conforme o Alírio colocou, a partir do estágio de sono, passando pela consciência, desperta até chegar ao da consciência crística, né? E a crística, a vontade desempenha um papel preponderante na busca de nós encontrarmos esta consciência maior, na busca de nós caminharmos na direção daquilo para o qual nós somos criados, já que nós sabemos também que nós somos seres divinais, já que fomos criados pelo Pai, a sua imagem e a sua semelhança. E esses estágios em que nós estamos vivenciando de dificuldades, de situações menores, de vaidades, de egoísmo, faz parte do nosso processo evolutivo. São contra esses estados de coisas que nós temos que utilizarmos a nossa vontade para nós nos melhorarmos. Então, meus amigos, que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado, Milton, pela sua participação. Obrigado a você, ouvinte. Obrigado ao Márcio aqui pela sua contribuição. E obrigado, sobretudo, a Deus, o nosso Pai, que só quer para nós o bem, o amor, e que nos enseja tantas oportunidades de luzes, de esclarecimento, né? E de renovação das nossas atitudes ante a vida. Que Jesus, o seu Filho amado, nos abençoe e nos auxilie nessa caminhada. Passou muito rápido.